Vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo externo, num parque maravilhoso, que embora seja verão, no momento está chovendo. Eu estou numa cidade que eu estou conhecendo agora e se algum curitibano um dia ver esse vídeo, parabéns pela cidade de vocês. Eu agora estou aqui dentro do Jardim Botânico, em Curitiba, e trouxe a minha palavra de Deus, trouxe ele como minha companhia, e eu vim mesmo com muita vontade dizendo ao Senhor, dê-me uma palavra para a gente fazer um vídeo nesse parque lindo, aonde tem tantas coisas que o nosso Pai criou e nos deu para que nós dominássemos, para que nós desfrutássemos com responsabilidade, amor e carinho daquilo que Ele deu nas nossas mãos. Bom, se você puder, no início logo desse vídeo, dar uma curtida, porque se no final dele você não gostar, tudo bem, é só você dar um dislike. Se você não gostar, eu tenho certeza que você vai lembrar de descurtir. Mas se você gostar, até o final, de repente você vai estar tão apaixonado pela palavra de Deus, ela vai tocar tanto teu coração que você vai acabar esquecendo de dar uma curtida. E uma curtida é sempre muito importante para que o canal possa crescer, chegar até mais pessoas. Bom, eu então, quando pedi ao Pai que Ele me desse uma palavra, e Ele me deu Eclesiastes, capítulo 1, aonde provavelmente acredita-se que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, ele interroga sobre o sentido da vida. E muitas vezes, quando a gente lê Eclesiastes, a gente vai perceber que o autor, ele nos leva a refletir sobre a existência de Deus. Mas o próprio livro de Eclesiastes também nos mostra que ele sabe que no final ele vai passar pelo julgamento de Deus. Então, com isso, o autor nos mostra o seguinte, ele nos faz pensar, ele nos deixa interrogar a respeito da existência de Deus. Mas ele depois nos dá a certeza de que ele crê, porque ele mesmo chega à conclusão do juízo final. Mas no capítulo 1, Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele reflete muito sobre o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Também reflete bastante sobre a importância da mortalidade e também a importância de darmos valor àquilo que realmente tem valor na vida. No verso 1 diz o seguinte, que grande vaidade, diz o mestre, que grande vaidade, tudo é vaidade. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. O que o homem tanto ganha com o seu trabalho, diante de tanto esforço debaixo do sol, e que muitas vezes, por vaidade, tudo sendo uma grande vaidade, ele perde oportunidades de muitas vezes estar desfrutando de um lugar exatamente como esse que eu estou aqui. Desfrutando muitas vezes de convívio com aqueles que ama, com a sua família, deixando muitas vezes de trabalhar o seu próprio coração, de amolecer o seu próprio coração, de perceber que tem uma única coisa que nós podemos mudar na nossa vida. A gente não muda o presente. Quando esse vídeo terminar, e agora quando eu acabei de falar, a última palavra que eu estou falando para vocês, a cada palavra que eu digo, ela já faz parte do passado. O futuro é uma incógnita. Hoje eu estou aqui, tenho planos para o meu dia de amanhã, mas se eu vou ganhar ou não o dia de amanhã, isso depende da vontade do meu Pai. Eu não sei até quando Ele escreveu a minha história. Eu acho que ela continua amanhã, mas só quem sabe realmente se ela vai continuar amanhã ou não, não somos nós, mas aquele que nos deu a vida. Portanto, a única coisa que nós podemos mudar na nossa vida é o nosso passado.
É estranho, né, a gente pensar que aquilo que já passou a gente pode modificar. O presente a gente não retém. A cada minuto, segundo que passa já faz parte do passado. O futuro é uma surpresa, uma incógnita. Fazemos planos, mas como mesmo nosso Pai diz, os planos de Deus são maiores do que os nossos, mais perfeitos do que os nossos. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Nós temos uma contagem de dias aqui nesse plano, na dimensão terrena, e a gente não sabe qual é a contagem dos nossos dias, então o futuro é uma surpresa. O presente é inalcançável, então a única coisa que nós podemos mudar é o nosso passado. Como? Ressignificando. Como? Refletindo a respeito dele. Vendo tudo o que aconteceu, o que a gente pode trazer para o nosso presente, levar para o nosso esperado futuro, ressignificar as coisas, aprender com elas, melhorando aquilo que já foi muito bom, ou então dando cura àquilo que não foi tão bom assim. Assim mesmo como Deus diz para a gente que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que os seus planos são maiores do que os nossos, nós também podemos, na possibilidade de vivermos um futuro, pegar as nossas experiências passadas, transformar tudo que nós já vivemos, aquilo que foi bom ainda melhor, aquilo que não foi tão bom, que seja, que venha a ser uma experiência, que venha a ser um trato, um refino, uma lapidação, para que, havendo o amanhã e cada presente que nós vivemos já é um pedacinho do amanhã que tínhamos já vivido. Para pensar nisso, gente. Então, no final, realmente tudo é uma grande vaidade. E o que não é vaidade? Desfrutar aquilo que o nosso Pai nos deu. O que não é vaidade? Encontrar na vida o propósito de viver. O que não é vaidade? É deixar os nossos orgulhos, vaidades, sentimentos, ressentimentos de lado e vivermos o momento que nós temos para viver. Cooperar na vida do outro, deixar que outros cooperem também na nossa vida. Tem muita coisa boa para se viver enquanto se tem a possibilidade de viver cada instante. Que cada instante da sua vida você esteja aproveitando da melhor maneira possível. Se renovando, experimentando novos sabores, novas experiências de vida, mas sempre com o propósito, com o alvo de estar fazendo aquilo que é digno, aquilo que é certo, aquilo que não ofende, aquilo que edifica. Mas, ainda seguindo um pouco mais em Eclesiastes, do capítulo 1, ele diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa ele volta ao lugar de onde se levanta. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa ele volta para o lugar de onde ele se levantou. Ou seja, depressa um dia termina, depressa a nossa vida ela chega no fim. Depressa alguma coisa que nós estivéssemos vivendo assim de muito bom, aquilo depressa pode dar uma parada e vir outras coisas também muito boas. Da mesma forma que o sol se levanta, o sol se põe no mesmo lugar que ele se levantou, depressa. Cada nascer do sol e cada pôr do sol é um dia da nossa vida. Cada nascer do sol, cada sumiço, o apago da luz do sol, quando vem então a noite, indica que aquele dia ele já chegou no fim. E aí a gente tem que pensar se não está sendo demais o nosso trabalho debaixo do sol, se realmente vale a pena, se tudo não é vaidade. E como está aqui também, gerações vêm, gerações vão,
mas a terra permanece para sempre. Nós estamos, nós vamos. Antepassados nossos já vieram, já foram. Quantas pessoas já passaram por essas ruas de todo esse parque que eu estou aqui? Quantas pessoas já caminharam por aqui que a sua existência terrena não está mais? A minha está aqui e um dia eu me vou e outras existências virão, sentarão no mesmo banco que eu estou sentada. Olharão as mesmas árvores que já permanecem aqui há muito mais anos do que muitos seres humanos têm a capacidade de viver. E aí você começa a refletir que no fim tudo é vaidade. Que muitas vezes não damos valor àquilo que realmente tem valor na nossa vida. O propósito de viver é amar. O alvo é Cristo. Cristo é amor, aquele que viveu sem pecado, aquele que não teve, em nenhum momento titubeou em dar a própria vida, de deixar o seu orgulho, sua vaidade de lado, por aqueles que ele queria salvar e que ele queria demonstrar amor. E deu sua própria vida por nós. Reconhecer a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, a entrega de Cristo e a ressurreição de Cristo para a salvação de cada um de nós é primordial naqueles que se dizem cristãos. E além disso, continuando em Eclesiastes, ele vem e diz: o vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Nós não mudamos e não mudaremos o curso das coisas. As coisas, elas já estão programadas. Nós temos um propósito. Por mais que nós venhamos a teimar com ele, o que mais nós conseguimos fazer é atrasar os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Acredito também que quando a teimosia é muito grande, alguns não chegam a viver aquilo que Deus preparou para você. Então, o vento, ele dá as voltas que ele tiver que dar, mas ele vai seguir o curso dele. Não tem jeito. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. O vento segue o seu curso, o rio vai para o mar não se enche e o rio volta para ele e ele corre e volta para ele. No fim, nós chegamos sempre no mesmo lugar. Por mais que nós queiramos trabalhar arduamente debaixo do sol, sempre haverá aquele momento em que nós pensaremos: qual é o sentido da minha vida? Será que tanta coisa que eu estou deixando de lado, deixando de viver, de experimentar, deixando de amar, deixando de sentir, muitas vezes por tantos sentimentos que não valem a pena, muitas vezes por tantos trabalhos e busca de recursos que talvez, como o próprio Salomão disse, nem tenhamos tempo para usufruir. Deixaremos para aqueles que ficarão depois de nós e que provavelmente nem darão valor ao trabalho que tivemos para construir o que construímos e que não tivemos tempo de usufruir e deixamos para aqueles que ficaram depois de nós. Medite, pense nessas palavras. Pense se muitas coisas na sua vida não estão sendo uma grande vaidade. Se coisas que você não está vivendo, lugares que você não está indo, pessoas com as quais você não está podendo conviver, se não é por uma extrema vaidade. Continuando em Eclesiastes, porque a gente ainda tem mais um tempinho para isso, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol.
Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, gente, vamos ficar com essa reflexão de Eclesiastes. Tudo que já aconteceu vai voltar a acontecer. Muitas experiências de vida que já vivemos, podemos não vivê-las no mesmo lugar, talvez com as mesmas pessoas, mas tudo que foi, volta. A água do rio que vai para o mar retorna para o rio, faz o seu curso e volta para o mar. O sol que se levanta, ele se põe e depressa ele volta a se levantar. Então, é muito rápido, viver é muito ligeiro. Comece a pensar se tudo não é uma grande vaidade. Se você não perde oportunidades na vida de viver uma vida talvez mais tranquila, buscando talvez menos bens materiais e mais bens sentimentais, emocionais, ter mais tempo para o outro, ter mais tempo para você, ter mais tempo para desfrutar, para olhar, para sentir, para perceber. Se vocês soubessem quantas aves já passaram aqui, já fizeram os seus sons e daqui a pouco já começam a se recolher. E assim também é com a gente. Daqui a pouco eu também vou me recolher. E espero que Deus tenha fé em mim para o dia seguinte, para que no dia de amanhã Ele devolva a minha alma. Porque, como eu sempre digo, quando Deus nos dá mais um dia de vida, é porque Ele tem fé em nós. Ele acredita que naquele dia que Ele está nos concedendo, nós poderemos fazer algo que seja o propósito de Deus, no propósito da humanidade. Bom, fiquem com essa palavra, com essa reflexão. Deixe o Espírito Santo falar com você sobre isso que a gente leu hoje em Eclesiastes 1. Da forma que Ele me tocou, Ele provavelmente vai tocar você também de uma outra maneira, te trazendo a lembrança, alguma outra coisa que você precisa se recordar, se realmente está valendo a pena o preço que você está pagando e se não é tudo uma grande vaidade. Bom, fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!